Olá, turma. Olá, queridos alunos. Aqui é o professor Gilson dos Santos. Sejam todos bem-vindos ao segundo semestre do nosso ano letivo de 2021. Que Deus nos abençoe, nos guarde e que nós possamos superar esses desafios. Alertando vocês que a pandemia ainda persiste, não acabou, e que devemos manter o distanciamento, todos os cuidados necessários, como lavar bem as mãos, usar álcool em gel, manter o distanciamento, evitar aglomerações, para que nós possamos vencer esse período de pandemia. E que nós, em breve, no futuro bem breve, possamos estar presentes na escola, em sala de aula. Então vamos dar início à nossa aula de Geografia. Nós vamos dar início à nossa aula fazendo uma retomada da nossa última aula, que foi lá em junho. Mas como nós vamos continuar no capítulo 3, nós vamos retomar um pouco. Nós vimos o panorama da economia e da geopolítica mundial. Nós vimos o ser humano, as técnicas e o trabalho. Ao longo da história foi necessário o desenvolvimento de conhecimentos, instrumentos e habilidades que permitem a sobrevivência em diferentes ambientes terrestres. Nós vimos também ainda o sistema político-econômico socialista, ou melhor, capitalista, sistema político-econômico capitalista. Uma das principais características do capitalismo, nós vimos que era a divisão da sociedade em duas classes essenciais. Quais são as classes? Os trabalhadores livres e o chamado empregador, que também pode ser chamado de capitalista, também pode ser chamado o proprietário dos meios de produção, como também pode ser chamado de patrão, Os trabalhadores livres, que vendem a sua força de trabalho em troca de um salário, e o empregador, que ele visa o quê? Visa o lucro. Então essas são as principais características do sistema capitalista. Trabalhadores, patrão, que visam o lucro, Então nós vamos dar início na nossa aula de hoje, ainda no capítulo 3, panorama da economia e da geopolítica mundial, o sistema político econômico socialista, que está na página 77 a 78. Em contraposição ao capitalista, que, repito, tem como característica as classes sociais, trabalhador e patrão, visa o lucro. O socialismo não. O socialismo ele é baseado na igualdade. O que é o socialismo? É um sistema político econômico baseado na igualdade, que não visa o lucro, não tem classes como trabalhador e patrão. Mas quem gerencia isso então? Quem gerencia o sistema de produção, a estrutura produtiva, é o Estado. Quem foram os criadores desse sistema, do socialismo? Karl Marx e Frederico Engels. Dentro do sistema capitalista também tem a inexistência da divisão da sociedade. Como lá no capitalismo tem trabalhador e patrão, aqui no socialista não. E a principal característica do socialista são essas. É baseado na igualdade, é gerenciado pelo Estado, as empresas comerciais, as indústrias, as terras agrícolas são gerenciadas pelo Estado e não tem trabalhador e patrão. E é interessante que nesse sistema do socialismo, como eu já disse, as características por serem bem diferentes lá do capitalismo, mas aí você pode perguntar, professor, então qual sistema prevalece hoje? É o capitalista ou o socialista? Qual é o melhor sistema político, econômico, capitalista ou socialista? Eu lhe respondo que o que prevalece hoje é o sistema capitalista. É o melhor? Não posso lhe dizer que é o melhor. Mas, no entanto, é importante frisar que o socialista ele tinha essa visão de igualdade. Portanto, ele fracassou. Ele teve o seu apogeu, mas também ele entrou em declínio, porque os países que implantaram esse sistema se tornaram
países ditadores, onde não aceitavam oposição, não aceitavam manifestação e, portanto, a ausência de democracia. As pessoas não tinham plena liberdade, como ainda os que hoje ainda têm, as pessoas não têm plena liberdade. Existe falta de liberdade da imprensa e das pessoas não terem acesso também a todos os conteúdos. Trago aqui para vocês o símbolo do socialismo, né, que estava presente na bandeira da ex-União Soviética. Nós temos aí uma foice e um martelo. A foice representa a união da força dos trabalhadores do campo. O martelo representa os trabalhadores da indústria. Então, frisando para vocês que esse sistema socialista, ele teve o seu apogeu, o seu momento de crescimento, mas também teve o seu declínio. O apogeu ele se deu logo ao longo, do final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando a União Soviética tornou-se uma das duas maiores potências mundiais. Então, ele se expandiu, cresceu, foi implantado em vários países. Mas, no entanto, esse sistema ele entrou em declínio, em decadência, esse sistema socialista. E qual foi o motivo, professor? Por que esse sistema que aparentemente tão bom, visava a igualdade entre as pessoas, todos terem a mesma condição, a mesma oportunidade, as pessoas serem tratadas do mesmo jeito, por que não deu certo? Dentre os vários fatores, eu quero aqui destacar alguns. O baixo nível tecnológico das indústrias. Esses países que implantaram o sistema socialista, eles não investiram em tecnologia. Então, o baixo nível tecnológico das indústrias fizeram com que eles entrassem em declínio, perdessem força, perdessem competitividade. E por não ter produção, como, por exemplo, a baixa produtividade agrícola, era necessário importar alimento de outros países. E também se deu porque eles não investiram em tecnologia nem em produtividade agrícola, mas em contrapartida fizeram grandes investimentos aonde? Na área militar, na área bélica, durante a Guerra Fria. E isso prejudicou o investimento dos outros setores da economia, porque eles investiram muito na área militar e não investiram na tecnologia, nas indústrias, na produção, não investiram no campo. E as pessoas começaram a passar fome, passar necessidade. E aí isso gerou uma revolta e, portanto, levou a esse sistema a entrar em declínio, porque as pessoas se manifestaram por estarem passando fome, necessidade, mas também é importante frisar que as pessoas da sociedade estavam passando privações, mas os políticos, quem gerenciava o Estado, tinha privilégios. E também esses países que implantaram esse sistema socialista, sua maioria se tornaram países ditadores. O sistema político onde existia a ditadura, as pessoas não tinham liberdade de se manifestar, não tinham liberdade de fazer oposição aos políticos e, portanto, essa ditadura fez com que as pessoas também não tivessem liberdade. Essa ausência da democracia impediu as pessoas de terem a sua liberdade de pensamento, sua liberdade de expressão. Então, isso também são características do sistema socialista, tá certo? E, professor, ele deu certo? Não deu certo, tanto que entrou em declínio. Mas ele ainda existe? Existe. Ainda, esse sistema socialista ainda persiste em alguns países, mas atualmente a grande maioria dos países são capitalistas. Atualmente restam alguns remanescentes socialistas, como Coreia do Norte, Vietnã, a China e a Cuba. E, portanto, também são países que o seu sistema político também é uma ditadura. As pessoas desses países não têm, como eu já disse,
total liberdade. Então, aqui agradeço a compreensão de vocês, obrigado pela atenção, bons estudos. Copie e responda as atividades no caderno, envie a foto no privado do professor e até a nossa próxima aula.